Vamos começar, então, as atividades de hoje. Peço que, por favor, ocupem os seus lugares, acomodem-se aqui. Em nome da FENINGER, eu agradeço a presença de todos vocês. Nós vamos dar início, teremos hoje 2 palestras. E só que antes de começar a apresentação em si, eu tenho 2 avisos para vocês. O primeiro deles é que, nessa edição, a FENINGER está apresentando aqui, como vocês podem visualizar do meu lado esquerdo, a exposição dos 20 finalistas do primeiro Prêmio de Design de Joias da AGESP, que é a Associação dos Joalheiros do Estado de São Paulo, e essa exposição faz parte do projeto São Paulo Joia Design e Arte, que tem o objetivo de incentivar a formação de profissionais e designers para o setor joalheiro. Estão participando aqui dessa exposição 6 instituições acadêmicas com os seus alunos dos cursos de design de joias, design de produto e de moda principalmente. E os 10 finalistas, selecionados pelo júri técnico, irão produzir as suas criações até a próxima FENINGER, quando nós vamos ter aqui os vencedores das 2 categorias, que são produção artesanal e produção industrial. Então, nós convidamos vocês a participarem dessa votação para escolher qual é o melhor projeto que terá uma premiação especial. Então, os projetos estão aqui, nessa lateral do auditório, e as cédulas de votação estão com a Cristina. A Cristina sempre está posicionada ali atrás, ela fica aqui ao lado da exposição, é só retirar a cédula com ela e vocês podem fazer a votação. Nós incentivamos que vocês participem e deem a opinião de vocês nessa votação. O outro aviso é sobre um curso que será realizado em parceria do IBGM e MCF. Nós já estamos aqui com o QR Code, vocês podem ler o QR Code para ter informações mais detalhadas, e é importante vocês anotarem ou fotografarem essa senha. Tá? Com essa senha que está embaixo do QR Code, que vocês terão acesso às informações detalhadas desse curso. Como vocês estão vendo aí, é um curso com o Leandro Crepaldi e o Geraldo Carrara, vai ser no dia 17 de março, um dia inteiro aí de imersão, e vai tratar, como vocês viram aí, desse tema super bacana, o luxo aplicado ao atendimento. Então, vale a pena participar. Na Casa MCF, fica nos Jardins, aqui em São Paulo. É voltado para executivos, gestores, equipes comerciais, de marketing, de relacionamento. E outra dúvida, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a equipe de marketing do IBGM. O objetivo também é desenvolver as competências, as habilidades, para que vocês possam potencializar o atendimento e o relacionamento com os clientes que têm aí um padrão e expectativas elevadas, no caso, o luxo aplicado ao atendimento, tá bom? Então, participem. E agora nós vamos dar início, então, às atividades de hoje, a nossa primeira palestra. Como vocês podem ver, já está aqui o tema Valor Além do Preço. Quem vai falar sobre esse tema tão importante também? Nossa convidada de hoje, super conhecida de vocês, a Márcia Crossi. Eu tenho aqui uma breve, não é nem um currículo, né, Márcia? É só uma breve apresentação. Depois, na própria apresentação dela também tem alguns slides detalhando formação acadêmica, mas enfim, é muito breve aqui a apresentação da Márcia. São mais de 30 anos de vivência profissional no setor joalheiro, formada em propaganda e publicidade, pós-graduada em Fashion Marketing Communication, diretora da DGNG Design Negócio, que é um escritório de consultoria e marketing especializado em planejamento estratégico de marcas, design de joias, pesquisa de tendência de consumo e de comportamento, com foco no segmento joalheiro. Então, eu peço que, a partir de agora, por favor, a equipe técnica coloque no modo silencioso, porque é necessário que vocês utilizem os fones para acompanhar todo o conteúdo das palestras que vão ser apresentadas aqui. Então, vocês podem pôr os fones e a equipe já vai colocar no modo silencioso. Vamos receber Márcia Crossi com uma salva de palmas. Bem-vinda. Um dos dois aqui. Bom dia, estão me escutando? Porque agora eu não escuto mais vocês. Agora eu só estou vendo vocês, eu não escuto mais.
Bom dia. Primeiro eu estou me sentindo em casa aqui, porque tem mais amigos, né? Então, acho que eu juro que, assim, eu agradeço a participação, porque os amigos prestigiam, né? Eles estão aqui sempre torcendo e estão dando a chance da gente poder trazer um pouco do nosso conhecimento e trocar um pouco de figurinha. Então, já que são amigos aqui presentes, eu convido todo mundo a participar também. Questionarem, tiverem dúvidas, interromper, para a gente poder conversar também sobre o tema. Valor além do preço. Talvez a gente esteja vivendo um dos momentos mais complexos aí dentro do setor joalheiro, em função do aumento do ouro, do aumento da prata, e que traz várias reflexões que a gente vai trazer um pouco em que ponto isso está chegando no ponto final, ali na loja, na hora do atendimento, aonde isso está gerando atrito, ruído, e como que a gente vai ter que criar uma nova forma de fazer esse atendimento, uma nova forma de explicar o nosso produto. Então, aqui a base é como, na verdade, a gente vai sustentar desejo. Como que a gente vai fazer esse cliente aumentar o desejo dele e a expectativa dele em relação à joia. Então, aqui, minha apresentação, ela já colocou, mas eu acho que talvez o grande desafio nesses 30 anos foi sustentar o desejo e sustentar a percepção de valor da joia através de capacitação e através de treinamento. Acho que essa é a missão da DGNG, fazer com que o setor se torne cada vez mais profissional, né? A gente vem de um setor que só surge de forma orgânica, às vezes de uma iniciativa de empreendedorismo individual, muitas vezes de uma mulher que começou a vender uma peça, começou a vender por um círculo de amigos, e hoje ela tem um pequeno varejo, ela tem um escritório fechado, ou ela tem uma loja, ou ela tem uma rede de lojas. Então, sempre de uma forma que não teve um acompanhamento acadêmico ou um estudo para a formação, e ela foi se acomodando e se profissionalizando ao longo do tempo até chegar onde está. Então, a gente acredita na capacitação, a gente acredita que só tendo ferramentas de capacitação que a gente consegue se adaptar a todas essas mudanças. Bom, quero começar aqui, gente, falando um pouco do cenário, porque é através do cenário que a gente vai entender o que está acontecendo, né? Então, a gente está falando de um cenário que o ouro dobra de preço em dois anos. O valor do ouro dobrou de preço. O que isso de fato acontece dentro do nosso ponto final, na loja? Se você tinha uma joalheria, que o ticket médio da sua joalheria era R$10 mil, R$20 mil, hoje o ticket médio da sua joalheria é R$20 mil, é R$40 mil. Vocês concordam? Então, o mesmo produto, 2 anos depois, aquele produto que você vendia 2 anos atrás por 10, hoje ele custa 20. Como que a nossa equipe comercial consegue argumentar essa percepção de valor para um produto que há 2 anos atrás ela vendia por 10? Então, aí começam a acontecer alguns ruídos e que a gente começa a ter um impacto muito grande na hora da venda. Então, esse impacto no ticket médio de dobrar talvez um dos fatores mais de atenção que a gente vai ter. Isso vai exigir que a gente faça ajustes no mix de produto, que é o que está todo mundo aqui dentro buscando dentro da feira. Perfis de joias talvez mais leves, joias com outros materiais, joias com outras estruturas, colocar mais diamante, menos porque o diamante não subiu com o mesmo valor do que o ouro, então pode ser uma estratégia para alguns. Então, está todo mundo aqui, dentro do perfil do seu negócio, buscando um produto ou uma nova oportunidade para poder ajustar o seu mix de produto, para ele se tornar esse mix de produto mais atrativo, com mais argumentação. Então, esse é o cenário. Todo mundo que eu conversei dentro da feira está nessa busca. Eu fui abordada em vários momentos aqui na feira sobre: Márcia, você acha que eu devo apostar no ouro 10, na prata, na peça com mais diamante, na gema? Várias perguntas, dúvidas, né? E a resposta, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente tem que voltar um pouco para dentro, olhar o nosso negócio. E claro que isso gerou, desacelerou a compra. E quando eu digo a compra, é a frequência desse cliente na loja.
Né? A gente tem clientes que têm uma jornada repetitiva dentro da loja e isso ele começou a dar um questionamento. Ele começou a chegar na loja e ser impactado pelo valor. Coisa que às vezes ele tinha uma percepção linear sobre isso e hoje ela não é mais linear. Então, esse é o nosso cenário. Dentro disso, a gente tem pressões simultâneas, paralelas a isso, né? Que a gente vai falar. São as dificuldades de justificar o preço. A equipe comercial que vendia aquela peça a 10 mil reais e está vendendo a 20, ela não sabe justificar. Por mais que ela esteja acompanhando que o ouro aumentou, que o valor do ouro está mais alto, ela não consegue trazer isso na mesa para o cliente. Ela começa a ficar insegura, ela começa a justificar, ela começa a falar em excesso, porque ela percebe que começa a ficar mais justa a venda, mais difícil. Então, ela começa a pedir descontos, ela começa a pressionar a direção, o gerente, para aumentar parcelamento, aumentar desconto para aquele cliente. Mas eu vou perder essa venda, esse cliente é um cliente muito bom, mas ele compra sempre. Agora foi tão difícil trazer ele para a loja, deixa eu dar um desconto maior para ele. Então, começa a ter uma pressão no preço. Então, a reação imediata é a gente flexibilizar nesse momento. Mas essa conta vem depois, gente. Porque a gente vai ter que repor produto, a gente vai ter que comprar produto o cenário não é de que o ouro vai estabilizar tão cedo. Né? Então a gente vai lidar com essa jornada por um período e a gente vai ter que saber como que a gente vai fazer a recompra, como que a gente vai depois manter o nosso estoque novamente. Então, a gente também vai sentir a redução da recorrência daquele cliente que voltava, porque ele vai começar a ter um questionamento. Paralelo a isso, a gente tem o comportamento desse consumidor, né? Ele está mais cauteloso, mais racional, ele está acompanhando essas notícias, então ele começa a pensar se aquela peça ela vai ser, de repente, mais duradoura. Será que aqui eu vou ter um investimento nessa peça? Será que é o momento? Ou será que eu vou para outra compra? Será que agora não é a hora de comprar ouro? Eu vou esperar? Então ele começa também a ficar um pouco mais indeciso, ele começa a fazer mais comparação, né? Isso talvez seja o primeiro reflexo que a gente está vendo. O cliente ele roda todas as joalherias, ele entra em contato para poder entender em qual ele está conseguindo ter uma oportunidade de preço melhor, né, de compra, pensando muito no valor de preço, e ele começa também a ficar aberto a outras alternativas. Né? Poxa, eu queria uma pulseira larga, né, vistosa. Será que eu vou comprar ela em ouro? Vocês entendem que ele começa a pensar, porque ele começa a perceber, essa percepção de valor para ele começa a ficar muito gritante. Então, ele começa a passar pela cabeça do consumidor essa reflexão. E o orçamento é distribuído em outras coisas. Ele começa também a pensar, será que eu não vou comprar a joia? Agora eu vou comprar vou comprar alguma outra coisa, talvez uma viagem. Ele começa a fazer paralelo com o valor. Então, esse é um cenário que faz a gente pensar, dá para vender como a gente vendia antes? Dá, gente? Dá para usar as mesmas argumentações? Né? Não dá. Então a gente vai ter que pensar de que forma que a gente muda. Só que mudar, às vezes uma vendedora que está 20 anos com a gente, 10 anos com a gente, é difícil. Ela aprendeu aquele mecanismo de venda e é meio repetitivo. Ela tem aquilo como uma muleta, às vezes, na hora da venda. Então, como que a gente quebra essa forma? Como que a gente convence a nossa equipe de venda do benefício de ter uma nova linguagem comercial? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai estar falando. Então, aqui talvez seja a reflexão mais importante que eu vou trazer para vocês. O problema não é o valor do ouro ter subido, gente. O problema é quando o valor percebido não subiu junto. Vocês concordam? Porque se eu vou no barzinho da esquina e peço um café, eu pago R$5. Se eu vou na Starbucks, eu pago 15 o café. Eu não questiono isso, porque eu percebo o valor, o ambiente, que ele deixa eu sentar lá, usar o computador, ele entende que ele também está ali, em qualquer lugar que eu for, tem um próximo. Então, ele entende esse benefício que a marca trouxe e eu acho justo pagar R$15 por um café.
Né? Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que pensar. Como que a gente vai usar de ferramentas para que a percepção de valor do produto joia suba junto com o valor de mercado. Então, quando a gente pensa nessa argumentação, o foco, às vezes, não vai estar no produto. A gente vai ter que mudar o foco do produto para o cliente. Vocês viram que a gente falou no primeiro dia, quem estava aqui, tem bastante gente que estava na palestra todos os dias, escutou o Geraldo falando do clienteling, falando que a gente tem que escutar, esse é o storytelling do cliente, é a versão do que o cliente está falando. Então, o primeiro caminho que a gente tem que fazer para tudo isso é voltar a escutar o que o cliente tem, o que ele está desejando. Tem um caso da Verver, que é uma marca francesa, que ela estava em declínio, uma marca que estava sofrendo com problemas de venda enorme, e o filho que assumiu colocou câmera em todas as lojas, porque achava que estava tendo problema de furto, de segurança, e colocou câmera em todas as lojas com som. Quando ele começou a escutar, acharam que tinha tido algum furto, alguma coisa, foram escutar as câmeras e começaram a perceber que o que a cliente estava falando não era o que a vendedora estava entregando. O que a cliente estava pedindo não era o que a vendedora estava trazendo. A vendedora estava no piloto automático, trazendo um produto, o lançamento que tinha acabado de chegar, e a cliente estava quase verbalizando de uma forma muito clara que ela queria uma joia muito especial, que ela estava no momento de investimento restrito, mas que ela estava passando por um momento profissional e que ela queria ter uma joia para aquele momento. E a vendedora estava indo no piloto automático, um diamante é para sempre, um não sei o quê. Ela foi pegando as argumentações fáceis, né? E aí, com isso, eles mudaram uma estratégia inteira de uma marca, escutando o que o cliente realmente estava pedindo. Eu tenho produto para essa demanda desses clientes? Então, começaram a escutar todos os atendimentos, e com isso eles foram mudando a estratégia de produto e de abordagem de venda. E a venda, uma marca que estava quase fechando as portas, volta a ser uma marca de posição relevante no mercado. Então, estava errado o produto? Gente, às vezes não. Estava errado o layout da loja? Às vezes não. Mas a forma como a vendedora estava vendendo o produto era o ponto que ninguém estava prestando atenção. Né? O produto chegava na loja e ninguém estava monitorando isso. Né? Então, esses são os pontos. Quando a gente entende que a venda está sendo corroída, que ela está sendo desgastada, né? Quando a vendedora está perdendo força no atendimento, porque ela começa a ter essas atitudes, né? É uma venda baseada muito, ela fica falando, mas o peso, ela repete a parte técnica da peça, ela repete, ela não entra na parte emocional da peça, ela fica no detalhamento técnico da peça, ela dá ênfase ao material, à gema, mas não ao conceito, à narrativa, ao storytelling. E ela usa, logo ela sucumbe para desconto, para uma vantagem competitiva, para um parcelamento maior, para uma vantagem de preço. Então, nessa hora, quanto tempo hoje um cliente fica sentado na mesa fazendo uma negociação, gente? 1 hora? Quanto tempo fica? Quem me responde? Quanto? Depende do cliente. Tem cliente que fica, às vezes, 1 hora. Então, pensa, se você não tiver uma argumentação para falar com o cliente, você vai apresentar o produto, vai falar, é um anel de ouro, com diamante, com esmeralda. Se você não tiver uma narrativa, você vai passar os próximos 40 minutos negociando o preço com o cliente. Então, isso gera um desgaste. Ele compra a peça, mas será que esse cliente saiu feliz de fato? Será que ele saiu realmente consciente que ele fez um bom negócio, que ele fez a melhor compra da vida dele? Ou ele vai sair com a sensação, será que eu podia ter conseguido mais desconto? Será que eu devia ter esperado um pouco mais? Então, o que a gente percebe é que nessa jornada onde o preço, a negociação fica baseada no preço durante muito tempo, há um desgaste da percepção de valor.
E aí, mesmo comprando, o cliente não sai feliz. Então, a gente tem que estar muito atento como que a gente preserva esse desejo, essa percepção de valor do produto. Então, isso é formado por um coletivo de coisas, né, gente? Então, só para finalizar essa coisa, a gente começa a ter uma banalização do produto. O produto vira só negociação de preço. Quem pagou melhor, quem negociou melhor, né? E então, o produto ele vira secundário. É só se eu fiz realmente um bom negócio ou se eu não fiz um bom negócio. E com isso a gente perde o valor da marca, a gente perde o valor da recorrência. Então, como que a gente faz um cliente comprar um produto e ficar ansioso para voltar e comprar o próximo? Ele tem que desejar. Né? Por que as pessoas vão nas grandes marcas que têm uma estratégia gigante por trás e elas estão sempre desejando o próximo produto que chega, os lançamentos, qualquer comunicado que a marca faz, se você chamar para um evento, ela vai. Por quê? Olha a dificuldade que a gente tem para levar cliente para evento hoje. Né? Porque ele é abordado por várias marcas ao mesmo tempo, com vários eventos, e ele fica pensando, já estou cansado, vou ter que ir lá comprar. Vou ter que ir lá comprar. Agora, se uma marca que tem uma estrutura de desejo chama, ele vai. Independente da expectativa de compra ou não. Ele vai. Né? Então, a gente tem que pensar por que isso acontece. Porque a gente está perdendo a percepção de valor do produto. Então, quais são os erros mais comuns, gente? É essa jornada. Né? É ali apresentar, fala de produto, fala de parte técnica, negocia desconto, chama o gerente, pede para negociar, sabe que o limite de desconto é 10%, chama o gerente, mas essa cliente dá mais um desconto, aumenta mais um pouco. Então sempre vai no limite, é o desgaste total. O produto nunca foi a melhor opção. Começa a mexer na margem de vocês, começa a comprometer a recompra, o ajuste. Então, assim, é um ponto de atenção importante para a gente pensar como que a gente muda essa jornada. Então, gente, a grande pergunta é, se o produto ficou caro, como eu sustento o desejo? Alguém tem uma pista? Experiência, com certeza é uma delas. Uma delas é a experiência. É como que a gente faz essa. Agora, a experiência começa na hora que ele chega na loja? Não. É um relacionamento constante que tem. Então, a clareza, o posicionamento, a marca, gente, o branding que a gente tem em relação a marca é o fator que vai gerar essa percepção de valor. Então, aqui a gente traz alguns pontos. Gente, custo é planilha. O cliente não quer saber da sua formação de preço. Isso é uma comunicação interna, né? Como vocês constroem o preço do produto. Ele quer o valor percebido daquela joia. Ele olha a joia e ele tem uma percepção de valor. Tanto que a gente percebe joias que elas ganham uma argumentação de venda muito forte, porque ela tem, às vezes ela é uma peça que ela foi muito bem elaborada no design, então ela é uma peça às vezes leve, mas com volume percebido grande, com um equilíbrio entre gemas e diamante, que na hora que você fala o preço, fala, nossa! Né? E às vezes uma peça ela é tão mal planejada que ela tem um tamanho pequeno, com muito valor, muito peso, e na hora que você fala o preço, aquilo fala, poxa, não é possível, muito caro. Só que isso contamina todos os produtos da sua loja. Então, essa análise na hora da compra, de percepção de valor do produto, é um ponto de atenção. Como que a gente faz a seleção dessas peças? E tem que nascer no desenvolvimento, na compra, na hora que vocês estão fazendo a curadoria aqui na feira. Né? Analisem essas peças, façam essa percepção entre metal, diamante, volume, anatomia, forma de uso, porque é aí que a gente começa a criar o valor na estrutura do produto. Então, o valor é percebido no conceito, gente, não na tabela de preço. Então, a venda acontece nessa percepção. Quando ele percebe esse valor, ele compra. Tá? Então, como que a gente estrutura, como é que a gente vai criando estruturação de valor? Com a marca, a narrativa, a experiência, a postura comercial e a comunicação. Então, vou passar aqui para a gente falar um pouquinho de cada um. A marca, eu coloquei uma imagem aqui da Cartier, gente. Mal dá para ver aqui a peça, certo?
Mas é uma peça barata? De cara? Não, porque tem esse loginho aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei nem o que tem naquela caixinha, mas eu já sei que é uma peça cara porque é da Cartier. Então, essa percepção de valor, eu já tenho que é uma peça, mas eu desejo essa peça, porque eu desejo quem? A Cartier. Uma construção de valor de anos. Né? Então eu falo assim, Márcia, mas você está falando das grandes marcas? E vocês? Não são grandes marcas? Né? Não são. Mas quanto tempo você tem de marca? 20 anos. Você não acha que você é uma grande marca? Vocês concordam? 20 anos. Gente, perdurar aberto por 20 anos é fácil? Então, estar 20 anos no mercado é uma grande marca. É consistência, é permanência, claro, é erro, é reajuste, é adaptação, mas é uma grande marca. Claro que aqui a gente está falando das gigantes, com infraestrutura gigantesca, mas na sua loja, quando um cliente vai, ele quer ser atendido na sua loja, ele quer comprar um produto da sua loja, ele quer ter uma embalagem da sua loja, ele quer levar, senão ele pode ir em qualquer outro lugar. Então, a decisão de escolha é porque em algum momento você passou o desejo e uma percepção de valor para ele. E provavelmente foi na construção desses 20 anos. Consciente ou inconsciente, você construiu uma imagem de valor durante 20 anos. Então, a marca é essa consistência, é a repetição, é o que você... Claro que a gente tem a estrutura de poder construir um branding inicial, com toda definição de pilares, fazer toda uma estruturação de marca, mas o que a gente tem hoje dentro do mercado, aí há 20 anos, são marcas que nasceram de forma orgânica, intuitiva, muitas vezes herança, legado de pai para filho, né, e que não tinha essa bagagem do branding. Então, a gente precisa ajustar a rota, né? Então, é ter coerência na cor, no espaço, na aplicação, na comunicação, no tom de voz, né? Ela é água mole em pedra dura, é repetição, consistência e coerência. Aí a gente forma marca. A narrativa, gente, se eu não tenho marca, se eu não conseguir construir marca, a narrativa é como eu conto essa peça. Que história vem por trás dessa peça? Então, gente, quanto é o estoque de vocês? O estoque médio de joalheria, pelo que eu rodo, Brasil, a gente vai de 2.000 peças a 6.000 peças por ponto de venda. Então, falar que você não tem produto na sua loja... Agora, como que você está vendendo o seu produto? Como que você está agrupando isso para apresentar para o cliente? Eu canso de falar, gente, eu repeti em várias palestras minhas a otimização de estoque, agrupa borboleta, agrupa coração, agrupa como chama? Peças com orgânico, formato orgânico, geométrico, dê um nome, cria uma historinha, porque senão a vendedora vai ficar na mesa, olha que lindo esse anel de esmeralda. Ponto. E 10 lojas que ela entrar, a vendedora vai falar, que lindo esse anel de esmeralda. Que lindo esse anel de esmeralda. Né? Então, onde está a percepção de valor? Mesmo sendo uma esmeralda. Né? Então, assim, a narrativa é a história que você vai poder contar em cima. Mas, para você isso, você tem que organizar e formatar isso para poder apresentar isso para o seu cliente. Mário falou, experiência. A experiência começa antes, gente. Né? Olha lá o case, gente, da Louis Vuitton de Nova York, que ela está com uma loja aberta, né? Vocês acompanharam? E tem uma outra loja que está em reforma, que vai ficar pronta só daqui 3 anos, eu acho, 2 anos ou 3 anos, e que eles fizeram o tapume do lado de fora com o formato das malas da Louis Vuitton empilhadas, assim. Está circulando na internet, se vocês derem um Google, todo mundo identifica essa foto. Ali, gente, está uma loja aberta? Estão vendendo ali? Não. Mas nesses 2 anos é a imagem mais replicada na internet. Quando inauguraram esse tapume, foi a publicação mais visualizada na internet. Então, o que eles estão colocando? Posicionamento de marca. Colocando o valor da marca lá em cima. Para na hora que você for na loja, você está comprando aquilo.
está comprando um tapume na Quinta Avenida de 6 andares. Então, às vezes a gente nem pensa nisso. A gente vai fazer a reforma da nossa loja, na nossa rua. Como é que fica o tapume da nossa loja? Como é que está a bandeja da sua loja? Como é que está o display de vitrine? Como é que está a iluminação? Tem aroma? Vocês entendem? Que a gente não está falando de grandes coisas, mas o básico não está sendo feito. Sabe qual que foi o último dado da NRF fortíssimo? Que o nosso e-commerce é mais bonito que a nossa loja física. E é verdade. Você vai no e-commerce, a foto é linda, a página é linda, é tudo bonito. Daí você vai na loja, a luz está queimada, o display está lascado, a bandeja está rasgada, o produto está cheio de digital. Então, a gente não faz o básico às vezes. Então, não é a questão do tamanho, é a questão da atenção. Depois de um tempo, a rotina faz a gente olhar o nosso produto como batata. Parece que a gente está entrando na feira, colocamos lá uma pilha de batatas, entendeu? Mas até nos principais supermercados, né? Tem um supermercado em Londres que, gente, eles passam óleo na batata para fazer uma pilha perfeita. E cobram 3 vezes mais o quilo da batata. E vende. Né? Então, eu estou falando de batata. Banana. Eles passam, colocam só 3. Só vendem de trio a banana. 7 libras. Não sei quanto que dá isso. 7 libras, 3 bananas. Empilhada, passando um óleo, brilhando, arrumada, num prato de porcelana, para vender no supermercado. Então, é como você quer apresentar o seu produto. Então, às vezes, a gente está preocupado com o preço, preocupado com uma série de coisas, você não está olhando para dentro da nossa loja. Como ele está sendo apresentado, como ele está sendo argumentado, negociado, fechado. Então, a experiência, gente, começa antes e vai além. Quando o cliente vai embora, no pós-venda. Quando ele chegar em casa, que ele abrir e sentir o perfume da marca. Então, essas são os pontos que a gente precisa estar de atenção, porque é tudo junto, não pode escorregar um item, sabe, gente? Não pode deixar uma coisa mal feita. Tudo tem que subir junto. Aí que a marca é percebida como valor. Então, a gente tem essa questão do físico, do digital, que a gente está falando, esses contrastes estão acontecendo, que a gente tem que ter uma atenção sobre isso, né? A postura comercial. Se a vendedora já entrar derrotada para começar a trabalhar, gente, ela não vende. Né? Então, ela tem que estar impecável. Ela tem que entender que ela está entrando por é o trabalho dela, que a postura física dela, a apresentação dela faz parte de elemento de venda. Então, gente, eu canso de entrar em loja, a vendedora está com a raiz aqui, ó. Né? A raiz do cabelo está aqui. Né? Sem fazer retocar. A mão está o caos. E tudo bem? Cadê a gestão? É culpa dela ou é culpa de vocês? Não estou aliviando, né, gente? Não estou aliviando. Mas é verdade. A gente vai relaxando, a gente vai deixando. Ai, só hoje. Ai, não sei como falar com ela. Ih, quando eu falo, ela fica brava. Não sei como é que eu vou falar com ela. De quem é o problema? Ela vai continuar fazendo, se vocês não tiverem uma postura ali com ela. Né? Então, assim, tem que... Se não consegue, profissionalize esse canal. Contrate alguém, faça uma rodada para poder melhorar isso, gente. Capacitação, treinamento. Um treinamento uma vez e acabou, não funciona. Porque, assim, a venda vai lá, depois começa de novo. Daí você treina de novo, melhora aqui, daí depois cai de novo. É assim. Um programa de treinamento ele tem que ser, gente, direto. Porque a coisa vai ficando acomodada. Né? Então, aí entra num ponto que eu trago aqui, que é o seguinte. A ansiedade da vendedora, nesse momento da alta do ouro, está impactando demais na hora da venda. Ela fica muito ansiosa, ela fica muito tensa.
Então, ela começa a se perder na argumentação, ela perde a consistência, ela perde a sofisticação, ela perde a forma de conexão, ela perde a conexão porque ela começa a falar e escutar menos. E aí que vem uma palavrinha nova, que é a grande, assim, talvez, estratégia nova que o varejo vem trazendo, que a gente chama de... Peraí que eu passei a comunicação. Eu falei, eu quero trazer quiet selling. Quem escutou falar? Quem já escutou falar em quiet selling? Quiet, silêncio, selling, venda. Venda silenciosa. Então, o que na NRF, nas principais feiras, eles trouxeram de inovação? Que se a gente tem o silêncio, é escutar o cliente. É prestar atenção no que o cliente está falando para eu desenvolver a minha venda a partir dessa narrativa. Então, eu escuto o cliente e depois eu entro com as argumentações necessárias. Porque se ele não perguntou, se ele não demonstrou nem interesse na cor da gema, talvez eu nem precise falar que é uma esmeralda. Vocês entendem? Né? Às vezes essa cliente está querendo uma roupa, um produto para usar numa produção ou num momento. Ela não está escolhendo esmeralda, tanzanita, diamante ou quartzo verde. Ela está querendo uma peça para aquele momento. Né? E a gente fica, às vezes, rodando e oferecendo coisas completamente erradas. Então, o que o quiet selling fala, gente? Que esse silêncio, essa escuta, ela vai conduzindo esse cliente. A gente vai dando... Sabe sessão de terapia? Que a gente entra e a psicóloga não fala? E daí você fica assim, e aí ela não fala. E você fica assim, e daí você começa a falar. É um pouco isso. A gente vai ter que escutar, né? A gente vai, claro, não é que eu vai ficar parado olhando para o cliente sem falar nada, né? Mas a gente vai economizando um pouco. Cumprimenta, recebe, acolhe, né? Dá um tempo, deixa o cliente olhar um pouco. Deixa o cliente fazer. Ele vai. Quando ele falar, você vai trazendo, você vai acalmando, porque o cliente entra na loja ansioso também. Tem que ter uma calma, né? Recebe, leva, conduz ele. Se ele quer sentar ou não, espera o tempo dele. A gente está muito naquela coisa, já logo leva para a mesa. Talvez não. Tem um dado super importante. Vocês sabem que a loja da Pasquale Bruni, que ele tem atacado e ele tem varejo. A loja da Pasquale Bruni, ela atende hoje mais os clientes de pé do que sentado. Porque o cliente fala, eu estou com pressa. Né? Como ela está em cidades hoje, que são cidades de turismo, o cliente está com pressa. Não quero nem sentar, mas eu queria ver. Ele compra, ele entrou com a intenção de comprar, mas ele não quis sentar. Então, a gente também tem que entender, se nessa hora ficasse forçando para o cliente sentar, talvez ele ia desgastando, ia criando ruído. Né? Então, a gente tem que entender qual é o tempo. Não seguir o protocolo da venda, porque a gente é treinado para isso. Recebe o cliente, leva para a mesa, serve água, oferece café, mostra 3 bandejas na mesa, 5 produtos na bandeja. A gente tem protocolo de atendimento. Então, talvez a gente tenha que mudar essa percepção. Conduzir o cliente de forma diferente. E quando eu estou falando desse silêncio, se ninguém está falando, quem está falando? Desculpa. O produto, a decoração, o aroma, o vaso de flor. Você concorda que o cliente entra e ele vai sendo impactado pela comunicação? E se não tem nada disso? A flor está murcha, o display está desgastado. Vocês entendem? Então, essa composição é que vai... Ninguém está falando nada, mas a marca está contando a percepção de valor dela. Isso prepara a apresentação do produto. Vocês concordam? Né? Então, o quiet selling fala exatamente sobre isso. A gente tem esse silêncio, essa escuta. Ele organiza a venda para que o preço seja uma consequência e não o fator predominante dela. Então, quando eu digo que o luxo não corre, ele convida, é isso que eu estou falando. O seu perfume convida,
o estofado da sua cadeira convida, a comunicação visual convida, né? A gentileza, o copo de água, o copo de cristal, o bombom. Isso vai convidando o cliente a ter uma percepção de valor. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Faz? Como que está essa realidade hoje? Né? Olha como a gente tem que ter uma atenção para isso. E aqui, gente, a gente está falando de varejo, atacado e indústria. É para todo mundo. Né? Então, o quiet selling, ele não é estética, ele é estratégia financeira. Ele veio como uma estratégia para que a percepção de valor seja aumentada, que a gente comece a gerar desejo. Então, ele reduz a dependência de desconto, ele diminui a negociação exaustiva, ele aumenta a taxa de fechamento sem pressionar, né? Ele protege a margem e os ciclos de alta de custo. Então, essa é uma prática, gente, que a gente vai ter que sentar com a equipe e ensinar a fazer. Vocês concordam? Né? A gente vai ter que criar... A equipe de venda ela tem resistência. Isso é um fator normal. Né? Ela fez assim a vida inteira, eu vendi assim a vida inteira, por que eu vou ter que mudar a minha forma de vender? Né? Então, ele tem que ser menos impulsivo, mais consciente, mais seletivo. Então, o que é quiet selling e o que não é? É uma escutativa, é uma autoridade tranquila. Eu tenho que ter muito conhecimento sobre o produto para falar plena sobre ele. Né? Lindo, a cliente fala, porque a gente está falando, escutando a cliente. A cliente fala, nossa, que gema maravilhosa. A esmeralda a esmeralda é sempre esse tom neon da esmeralda é sempre uma surpresa. Ainda mais essas que a gente trouxe da região, são de tal região, que tem uma composição de solo maravilhosa e que enfatiza esse neon da esmeralda. Não é o máximo? Eu só entreguei o que ela pediu, mas eu mostrei conhecimento. Entende? Ô, gemóloga, falei besteira, você me corrija, tá? Estamos com a gemóloga aqui, eu achando que estou falando de esmeralda, né? Uma coisa ela vai fazer a nossa dica de... precisando, gente, aqui temos uma gemóloga maravilhosa, né? Então, é o tempo certo, né? É como a gente vai entregar a informação no tempo que o cliente quer receber, né? E a confiança começa a ser construída. Porque você vai se envolvendo com o cliente como uma conversa. É como se você não estivesse lá para vender. Estivesse somente para oferecer para ele a melhor experiência da vida dele. Entende? Então, para isso, tem que acalmar. Toma um remedinho, um chazinho de camomila, né, gente? Respira fundo, faz uma yoga, né, medita, faz alguma coisa. Mas começa calma, senão essa ansiedade vai chegar lá. Então, e o que não pode fazer? Ter falta de técnica. Tem que ter técnica, não é que vai parar, vai mudar, a gente tem que treinar para isso. Então tem que se preparar, tem que ter passividade. Né? Aliás, não pode ter passividade, não pode ficar só lá esperando o cliente. A gente tem que interagir, mas com um repertório construído. Né? Não pode estar despreparado para isso e muito menos ter uma ausência de estratégia para poder atuar com o quiet selling. Então, na abordagem, como que a gente, de fato, aqui a gente vai, fotografem, que essa é a parte que mais vocês vão usar, né? Como que a gente usa isso na mesa? Como é que o quiet selling acontece? Menos produto na vitrine, gente. Ah, mas eu tenho produto de ticket menor. Mas você lembra que seu produto custava 10 e hoje custa 20? Então, a gente tem que aumentar a percepção de valor dele. Então, não entuchem a vitrine de produto. Menos produto na vitrine. Esse é o momento. Proporcional ao seu mix de produto, né? Menos peça, mais significado. Coleção borboleta, coleção amor. Coloca um textinho, coloca uma imagem. Traz repertório de narrativa para a vitrine. Deixa, não só produto. Deixa aquilo um pouco mais elegante. Gente, meu tempo estourou e aqui eu estou correndo. Mas mais um pouquinho. Eu estourei o tempo, né? A iluminação,
né? De repente a luz está branca ali, está chocando, não está valorizando a peça. O preço. Gente, eu vou passar, mas guardem aqui. A gente tem que fazer uma vitrine mais sedutora, mais espaçada, mais aerada e com mais comunicação. Menos urgência na abordagem, mais presença. Né? A presença elegante, a presença assim sofisticada, pontual, sem ser uma abordagem já compra, sabe, leve 3 e pague, leve 4 e pague 3, e tem aquela coisa assim da promoção. Não, tem que trazer percepção de valor, né? Menos justificativa, mais significado. Pausa, a pausa, gente, é quiet, é silêncio. A gente vai ter que trabalhar umas pausas. Deixa o cliente pensar um pouco, conversa, sabe? Não vai triturando um discurso em cima desse cliente, né? Permitir o tempo de desejo, deixar o cliente conduzir a próxima pergunta. Loja física, gente, ambientação, eu tenho que estar cuidando um pouco mais dela. Eu tenho que criar elementos de como painel instagramável, arranjos de flor, criar uma sequência de arranjos que eu vou trazer, convido o cliente, melhora seu ambiente de loja, porque no silêncio, lembra que quem vai vender é o ambiente. Então, melhore esse ambiente dentro do que você puder fazer de recurso, melhore o seu ambiente de loja, sua bandeja, seu expositor, né? O ritmo de atendimento da loja física tem que ser um pouco mais cuidado. Na venda online, no WhatsApp, gente, não fica bombardeando o cliente, mandando 50 fotos para ele na semana. Manda fala sobre um detalhe da peça. Eu adoro esse anel, porque esse anel é inspirado na borboleta, né? Que é um símbolo de transformação. Olha, como a gente está tendo que se transformar nesse novo momento. Vocês concordam que eu não falei sobre o anel? Eu falei sobre a borboleta e sobre o momento de transformação? Então a gente tem que mudar o foco. Não é, olha que lindo esse anel de esmeralda com 5 gramas de ouro. Não é isso mais que a gente está vendendo, né? Então, né, menos mensagens seguidas, mais tempos de resposta para o cliente, textos curtos, imagens fortes. Não é que ela tem que ser imagem de modelo ou imagem profissional, mas ela tem que ser uma imagem forte, gente, que dê para ver nitidez, né? Que seja uma foto convidativa, que você tenha vontade de... Olha se você teria vontade de comprar se você visse a foto antes de mandar. Porque tem umas fotos chegando para o cliente, gente, que pelo amor de Deus, né? Pergunta aberta, gente, nunca. Você gostou? Não. Você prefere, né, um tom mais esverdeado ou um tom mais azulado da esmeralda? Você prefere um anel mais orgânico ou mais geométrico? Sabe? Você tem que dar uma ou outra para que ela continue a conversar com você. Senão ela fala não e não responde mais. Então, sempre no WhatsApp, perguntas abertas. Aqui eu trouxe uma questão que hoje, no momento atual, quem está mais próximo de um atendimento de quiet selling são os escritórios fechados. Porque hoje ele já traz, ele recebe o cliente, ele serve lá uma champanhe, a cliente fica fazendo a terapia dela, ela conversa com a vendedora. Então, se você tem uma loja aberta em rua ou em shopping, você olha um pouco esse modelo dos escritórios fechados e traz um sofá, uma poltrona, como que você vai começar a fazer a jornada, em vez do cliente chegar e já ir direto para a mesa, né? Mudar, trazer um aconchego, esse ambiente de casa. Olha o desfile da Louis Vuitton masculino, que o cenário foi uma casa, porque ele trouxe o seguinte, que a melhor roupa que você tem que ter é para ir na sua casa. Ou para você visitar o seu amigo, ou ir na casa do seu amigo. Porque hoje o que a gente mais está gostando de fazer é isso. Né? Então, será que a sua loja é a sua casa? Será que o cliente vai se sentir como se ele estivesse na casa dele? Né? Então, essas são reflexões. E aqui eu vou trazer esse estudo de caso para finalizar, para contar para vocês. Essa foi uma experiência que eu vivi. Tá? Eu fui na Louis Vuitton de Milão. A loja, você entra pelo café. A primeira entrada da loja é o café. Então, para você entrar na loja, você tem que passar para o café. Então, primeira coisa que eu cheguei lá, eu sentei. Claro que todos os doces eram em formato com os logos da Louis Vuitton. Era tudo perfeito, atendimento maravilhoso, lindo, ambiente perfeito. Eis que eu terminei
e fui entrar na loja para ir embora. Porque eu só fui tomar um café e comer um doce. Queria tirar foto, comer um docinho, tomar um café e ir embora. Eu não ia comprar nada. Entendeu? Mas para sair, eu tinha que passar pela loja. Daí, tinham as vendedoras, eu entrei e fiquei assim. Quando você entra na loja, ela é isso, ó. Ela tem 4 andares, 3 e um subterrâneo. Aí eu entrei e fiquei aquela barata tonta, assim, né? Meio olhando aquilo, né? Está, né? Maravilhoso aquilo. Eis que vem uma moça, né? Quase sussurrando, de tão baixinho que ela falou. Boa tarde. Prestem atenção nisso. Então eu cheguei, estava olhando assim, né? Daí ela falou assim, esse projeto novo do arquiteto fulano de tal ficou maravilhoso, não? Ela não falou de produto. Ela não falou de nada. Ela falou do projeto. Ela viu que eu estava encantada com o projeto. Daí ela começou a falar, esse é o arquiteto tal, ele fez a não sei o quê, não lembro mais, ele fez não sei o quê, fez não sei o quê. Ele trouxe... A ideia da Louis Vuitton é que ela queria trazer de volta, como essa loja é uma loja de Milão, né, Louis Vuitton é uma marca francesa, e a tradição italiana é ter o pátio interno no meio das casas. Ele abriu o telhado e criou esse pátio interno em homenagem à cidade de Milão e ao italiano. Falou de joia, falou de bolsa, falou de alguma coisa? Não. Né? Daí ela virou e falou assim, você gostaria de conhecer a loja? Claro, eu queria, gente, fazer toda a pesquisa de tudo, né? Falei que era. Pegamos o elevador, ela veio falar. Até então ela não me falou de nenhum produto, nenhum produto. Pegamos o elevador e subimos para o último andar. Quando a gente chega no último andar, é essa parte aqui, ó. Ai, não tá aqui, tá na próxima, será? Peraí. Aqui, ó. Nessa sala, uma sala com os móveis, a mesa montada com as porcelanas, os cristais. Gente, nenhuma cadeirinha menos de 180 mil euros. Nenhuma cadeirinha. Tá? Daí ela começou a falar, daí ela veio mostrar um cachepô de couro para levar um arranjo de flor. Então você compra um cachepô da Louis Vuitton, põe uma florzinha, um vaso e leva para dar de presente, uma caixa de som que tinha. E ela foi falando, ela não me vendeu nenhum produto. Né? Daí passou, mostrou tudo, mas ressaltou todos os detalhes do preciosismo. Né? A louça da Louis Vuitton, como que foi feita a ideia? Foi reunido 3 designers, foi dado o tema, elas trouxeram as propostas e aí a gente fez uma votação com os principais clientes para definir qual seria a estampa da nova coleção de porcelana. Porque a Louis Vuitton gosta da participação, de escutar o seu cliente. Olha as mensagens passadas. Né? Aí mostrou o desenho que foi o vencedor. Daí ela mostrou um arranjo de flor. Então, todo mês a gente convida um design de flores para fazer os arranjos da loja. Essa semana, a inspiração foram as flores da Malásia. Vocês estão entendendo? Nenhum produto vendendo nada para mim até então. Vendendo tudo. Vocês concordam? Bom, daí ela foi passando o segundo andar, o atendimento privê, a sala de agendamento, e a gente foi andando, e ela mostrando tudo sem oferecer. Eu estava com meu marido e com meu filho. Meu filho não queria nem entrar na loja, né? Aí ela foi mostrar, ela falou assim, você gosta de... Meu filho trabalha na Volkswagen, gente. Você gosta de carro? Meu filho falou, gosto, né? Daí ele falou assim, posso mostrar... Você gosta de miniaturas de carro? Meu filho falou, gosto. Posso mostrar um móvel de miniaturas para guardar coleção de miniatura de carros? Mostrou um móvel para ele. Daí perguntou se a gente tinha pet. Daí mostrou a linha de pet. Bom, ela envolveu a mim, o meu filho e o meu marido na jornada. Vocês concordam que ela foi trazendo pontos de interesse para todos? Bom, e a gente foi descendo, e eu não comprando nada. Daí, quando chegou no final, né, ela mostrou as bolsas, mostrou o último lançamento, foi falando de cada ícone.
tudo detalhado, mas com muita calma, sem pressa, sem tempo. Ela começou a perceber que eu não ia comprar nada, né? O que ela me conduziu? Para os perfumes, concorda? O que eu poderia comprar? Se eu não ia comprar nada, o que eu poderia comprar? Perfume, né? Daí ela chegou no perfume assim, como que você se sente mais confortável? Com essências amadeiradas, frutadas ou florais? Ela pegou e falou assim, ela ia me levar para os perfumes, então ela não tinha falado ainda, mas ela me abordou dessa forma. Com qual essência você se sente mais confortável? Aí eu falei, eu prefiro as frutadas, né? Eu sou menos doce e tal. Cite, não sei o que ela falou lá, o Cite não sei o que. Esse é o seu perfume. Aí ela vai para o lugar, já pega o perfume, né? E já fala, não sei o quê. Daí ela pega, borrifa e não sei mais o quê. E ela fala assim, Márcia, né? Olha que legal você ter esse perfume, que você tem a sua essência, mas a gente personaliza o vidro. Qual é a sua inicial? Qual inicial você gostaria de ter no seu vidro? Vocês entendem a jornada? Né? Moral da história, eu já estava com vergonha de não estar comprando nada, gente. Eu já estava com vergonha de não estar comprando nada. É claro que daí o perfume eu comprei, né? Porque daí não teve jeito, né? E claro que saiu com a minha inicial do MC e tá lá quase como um troféuzinho ali na vitrine de tão maravilhoso. Então, essa é a venda. Daí eu abordei a vendedora. Eu falei, olha, eu trabalho com marketing e tal. Esse seu treinamento é maravilhoso. Ela falou assim, a gente acabou de passar por uma reciclagem e a gente foi treinado dentro do modo do quiet selling. A venda silenciosa. Eu escuto vocês porque a gente está numa cidade turística, tem pessoas do mundo inteiro. Como que eu vou medir o poder aquisitivo das pessoas? Daí ela deu um exemplo, ela falou assim, gente, ela falou assim, tem alguns árabes que chegam na loja, que eles estão de moletom, a camisa toda amassada, entendeu? Que você não dá um centavo visualmente quando eles entram na loja, né? E eles são as pessoas que compram aqueles móveis de 180 mil euros que estão lá em cima. Então, se eu olhar para ele e julgar, eu vou oferecer o produto errado. Porque eu posso estar oferecendo perfume de 300 euros para eles e ele pode comprar um móvel de 180. Então, essa jornada que ela faz, começa lá em cima por quê? Ali ele já vai impactando. Ela vai entendendo aonde ele vai ter aderência desse cliente. Em que ponto ele se conecta para oferecer o produto certo. Entendem essa jornada que sensacional, como a gente pode fazer, fazer essa busca, né, dentro. Agora, e se no meu ambiente eu não ofereço nada, gente? Como é que eu faço essa jornada? Então, como que eu faço a sequência da apresentação de produto na loja? As bandejas. Então, gente, o quiet selling é a gente desconstruir um formato agressivo de venda e ir para um formato de trazer percepção de valor. E aí eu deixo a última pergunta só para deixar vocês mais incomodados um pouquinho. Posso? Ai, peraí, eu tinha um antes. Ai, perdi o efeito final do meu... Mas eu vou fazer de novo. Então, gente, só para dizer. Crise é não ter argumentação, é não ter saber o que falar, é a alta do ouro tá aí. A gente pode escolher ficar nesse lugar, né? Agora, o ponto de virada é a gente entender tudo o que a gente precisa fazer para poder mudar esse cenário e fazer de uma forma nova. Porque essa é a realidade. Então, agora, trazendo a pergunta de impacto para vocês, está aqui. Se você não tiver nenhum produto na sua loja, o que a sua marca ainda entrega para o seu cliente? Se eu tirar todos os produtos da sua loja, o que vocês têm para vender para o cliente? Guardem essa pergunta e tentem responder. Olhem para o negócio de vocês. Tira o produto. Tira. O que a sua marca está vendendo? Se o cliente entrar e não ver nenhum produto, o que está sendo vendido na sua comunicação, na sua loja, na sua rede social, pela fala da sua vendedora, pela apresentação da sua vendedora, pela argumentação? Aqui é um caminho para a gente conseguir começar a encontrar respostas.
Obrigada, gente. Deixo aqui meu contato, qualquer dúvida, né, se tiverem perguntas, estou aqui para responder, super à vontade, né? Deixo meu contato. O nosso desejo é fazer cada vez vocês conseguirem ter valor percebido maior no produto de vocês e na marca de vocês. Obrigada, gente. Alguma pergunta? Ah, temos uma pergunta. Ih, eu estou sem o fone, mas acho que eu vou escutar. Obrigado. Bom dia, obrigado pela palestra. E eu tenho uma pergunta sobre justamente essa questão do preço, o valor e da realidade assim que as pessoas estão encarando na proposição do produto. Eu, no princípio, levei um susto danado com o aumento do custo, né, dos materiais, etc. Isso acabou gerando um produto, obviamente, mais caro. Eu não estou conseguindo repassar todo esse aumento ainda, estou indo gradualmente. Mas uma coisa que eu achei interessante é que isso também traz um desafio de e se eu trabalhasse com um produto ainda mais caro, como eu trabalharia? Assim? E eu queria saber, do seu ponto de vista, que tem uma inteligência de mercado, como você faz para transformar um produto que agora ele está 40% mais caro, tão desejável ainda, de uma forma meio prática, eu acho que é útil para todo mundo que está aqui. E é um desafio que eu acho que vai ser novo para toda a joalheria, que a joalheria está subindo, assim, a gente está perdendo mesmo um cliente classe média que não vai mais poder e está tudo certo. Então, aí, a gente falou um pouco isso no começo, gente, isso é um ponto importante. Todo mundo que eu acho que está aqui está buscando, que nem eu falei no começo. Eu fui abordada por um monte de pessoas perguntando para mim, devo fazer ouro 10? Devo fazer o ouro prata? Devo? Porque uma coisa é importante, gente. A classe média perdeu mesmo ali o poder de compra, né? O ouro ficou, uma joia ficou com a percepção de valor muito alta. Então, o que esse cliente vai fazer? Ele vai buscar uma alternativa, porque ele não vai deixar de se adornar, né? Então, ou ela vai para prata, ou ela vai para o folhado, ou ela vai para o ouro 10, ou eu vou ter que escutar esse cliente. E eu digo que aqui, a resposta que eu dei para todo mundo que me perguntou, é o momento de olhar para o seu negócio. O que o vizinho está fazendo não vai dar certo para você. A gente chegou num ponto hoje que não é mais tudo para todo mundo. Não serve tudo para todo mundo. Né? Se meu produto eu trabalho com joias de esmeralda, tanzanita, faz sentido eu fazer ouro 10? Não. Né? Não tá aí, a percepção de valor não está ali. Agora, eu tenho uma joia com volume maior para oferecer para o meu cliente que gosta de uma peça mais volumosa, que tem uma percepção de valor, talvez eu tenha uma oportunidade no ouro 10. Então, diz muito mais sobre o que você já é e que caminho serve para você. Não é uma regra para todos. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não tem receita de bolo mais, gente. Assim, faz isso que isso vai dar certo. O meu conselho é olhar para vocês. É sentar com a equipe de venda e fazer a lição de casa. Escutar. O que está sendo procurado? Qual é o problema? Claro que a equipe vai falar, tá caro. O cliente está falando do preço. Ele não está comprando. Na hora, ele está perdendo. Tem que trazer A gente vai ter que sentar com esse cliente e entender qual é o momento que ele quer. Para que ele quer uma joia hoje? Se ele está consciente do valor do ouro e ele está comprando, às vezes ele está querendo uma joia para investimento. Isso tem acontecido muito em muitos varejos. Um cliente chegando, mas qual que é a joia que ele vai comprar para investimento, gente? Qual é a joia que você vai sugerir para um cliente que está pensando em investimento? A equipe de venda precisa estar preparada para isso. Porque vai ser uma joia toda cravejada de diamante? Não. Vai ser uma joia com mais ouro. Porque o diamante não subiu na mesma proporção do ouro, gente. Então, se ele está pensando em investimento, eu tenho que levar uma joia de metal para ele. Mas eu tenho que contar, eu tenho que ensinar isso para ele. Então, se eu não tiver essa percepção, se eu perguntar para o seu cliente e falar, você tem algum produto que você comprou nos últimos 2 anos que valorizou como a sua última joia que você comprou? Mostra para o cliente isso. Você teve aqui em maio do ano passado, você comprou esse anel. Sabe quanto está valendo esse anel que você comprou 1 ano atrás? Não tem nada que valorizou mais do que o anel que ele comprou no ano passado. Então você percebe que não está no produto?
está na forma de falar do produto e está na forma de entender o que esse cliente está buscando. Então, a gente vai ter que ter aqui, ó, é a hora de escutar, é prestar atenção no que o cliente está falando. Qual é a demanda dele? Então, e aí, aqui, a oportunidade da feira é potencializar o seu mix de produto. É olhar o que você tem dentro do mercado, do seu estoque e ajustar. Para você poder ter uma argumentação. Não conseguiu aqui, eu vou por aqui. Vou por aqui. É dar alternativa para o cliente. E não ficar batendo no mesma coisa e desgastar o relacionamento com ele, entende? Perfeito. Respondeu? Muito Te ajudou? obrigado. Super, muito interessante. Obrigado. Imagina. Mas Gustavo, Gustavo vai me bater, que ele já comi o tempo dele todo ali, gente. Ele vai fazer uma palestra maravilhosa pra gente agora. Bom, gente, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom, tinha meus contatos, quem tirou foto, qualquer dúvida que vocês queiram conversar, estou super à disposição e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma Feninger. Muito obrigada.